Olá, família, como vocês estão? Esse vídeo vai ser o primeiro do canal do Operandi, que não vai ter muito a ver com true crime, com filme de terror, com livros. Porém, eu não tinha a proporção da importância e da necessidade de fazer ele até ontem. Rolou um movimento muito grande lá no Insta do Operandi, é um apoio, sabe, enorme em relação ao que eu vou falar pra vocês. E eu também fiquei pensando muito se eu gravaria um vídeo, né, falando sobre. Porque, querendo ou não, a gente fala um pouco da gente e eu sou um pouco restritiva a esse assunto. Porém, eu sei que vai ajudar muitas pessoas, como eu vou ler relatos aqui pra vocês, claro, mantendo o anonimato, né? E iremos falar hoje sobre tag. Ah, aquela tag! Não, iremos falar sobre transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Eu acho que assim, veio, né, o coronga, muitas coisas estão acontecendo no mundo e eu percebo que cada vez menos as pessoas elas estão parando para cuidar delas mesmas, sabe? Elas estão muito mais sempre cuidando da vida dos outros do que delas. E muitas coisas acontecem na vida delas, elas colocam a culpa nos outros, mas não param para olhar no que elas estão fazendo. E ansiedade é um assunto muito popular, né? E que aí tá o problema. Ele ficou muito popularizado, ele ficou muito batido. Hoje em dia você fala com todas as pessoas, eu tenho ansiedade, eu também sou ansioso, mas este vídeo é para fazer um divisor de águas e principalmente se você for portador da tag, se sentir entendido, se sentir compreendido. A gente precisa entender que ser ansioso, estar ansioso é absurdamente diferente de você ter a tag, gente. Quem é portador deste tipo, né, de ansiedade, eu sou, por isso que tudo que eu vou falar aqui pra vocês é com base na minha vivência. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou nada desse gênero. Tudo o que eu vim falar aqui é por experiência própria, é tudo que eu sinto, tudo que eu ouço. Eu tenho acompanhamento da minha psicóloga, que eu amo ela de paixão. Eu faço terapia, vai fazer 2 anos. Eu tenho acompanhamento com um médico, né, um psiquiatra, e isso é outra coisa, as pessoas elas precisam urgentemente parar de associar o psiquiatra com loucura. Isso, assim, eu acho que é uma ofensa até para a classe da psiquiatria, porque eu acho que o lema da minha vida ultimamente, e eu falo muito isso, é que hoje em dia nós que estamos procurando nos cuidar, enfim, a gente tá tendo que fazer terapia para lidar com gente que não faz terapia, sabe? Tem muito preconceito com psicólogo, tipo, você faz psicólogo, nossa, você tem algum problema? Sabe? Que nem, eu já ouvi muito isso, já ouvi demais. Eu faço tratamento com um psiquiatra. Nossa, mas você tem algum problema mental? Você é louca? Gente, olha o nível, sabe? E as pessoas, elas são muito ignorantes. Ignorantes não no sentido de violência, sabe? Tô falando no sentido de não saber o que elas estão falando, sabe? E juntou com isso que hoje em dia, voltando, né, eu sou ansioso, não sei o quê, e assim, cara, é até um desrespeito você falar, eu também sou ansioso, pra quem é portador de tag, porque vocês não imaginam o que um portador de tag, ele passa, ele convive e ele vive. Eu tenho 28 anos, eu vou fazer 29 anos agora em janeiro, e a minha vida inteira sempre fui ansiosa. Percebam o que eu estou falando, eu sempre fui ansiosa. Sempre, assim, ficava esperando muito. Literalmente, o significado de ansiosa, né? Só que aí, há 1 ano e meio atrás, tudo fugiu muito de controle, a minha ansiedade.
ela começou a se manifestar de forma física. No quesito perder apetite, não querer treinar. Eu amo treinar. Eu treino há 4 anos da minha vida. E eu amo treinar. Assim, a ansiedade, ela chegou num ponto em que eu não queria mais fazer as coisas que me davam prazer, porque eu não conseguia sair daquele estado de aflição, de agonia, sabe? E também não entendam a tag por, assim, ter um motivo desencadeador sempre. Isso é o mais angustiante pra mim da tag. Muitas vezes a gente tá ansioso, tá com, assim, uma aflição, uma angústia no peito e não tem motivo, gente. Não tem uma causa. É simplesmente um estado, sabe? É realmente um estado mental que você entra. E eu deixei uma caixinha de perguntas lá pra galera no Instagram do Operandi, pra eles mandarem perguntas. Tem muitos relatos, eu vou trazer isso pra vocês, porque as pessoas, elas precisam normalizar os transtornos mentais e saber lidar com isso, porque eu tô vendo que muita gente que acha que tá tudo bem, que é muito bem resolvida, são as pessoas que mais precisam se autorresolver, sabe? E final de ano sempre me deixa muito mais ansiosa, assim, muito acelerada, muito pilhada. Voltando um pouquinho, há 1 ano e meio atrás que eu falei pra vocês, isso começou a se manifestar muito fisicamente. Minha mão gelada, eu tremia, eu não conseguia dormir, eu perdia o apetite. Eu sou uma pessoa muito vaidosa, muito vaidosa. E eu não queria mais me arrumar. Então, assim, eu percebi que as coisas, assim, habituais da minha vida, eu comecei a perder o prazer, eu não queria. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo, sabe? Lógico, isso é muito normal existir na nossa vida, gente, por um tempo, né? Assim, ser uma fase da vida. Normal. A tristeza. Gente, esse é o problema. A gente precisa entender e buscar ajuda pra saber o que tá acontecendo com a gente. E eu tava já fazendo terapia, só que a gente chegou num momento em que a minha terapeuta falou assim: Mayara, eu sozinha, eu não consigo mais te auxiliar, porque eu realmente preciso de uma opinião médica. E me encaminhou para o psiquiatra. Quando eu recebi a guia do psiquiatra, eu falei assim: cara, será que eu sou louca? Por isso que eu tô falando do preconceito, porque eu mesma tive. Eu falei assim, cara, será que eu sou louca? Que eu, tipo, tô tendo, sei lá, tô tendo algum surto? E eu fui com muito preconceito com o psiquiatra, para o psiquiatra. E é bizarro porque eu experimentei, né? Eu fui em 3 para ouvir os diagnósticos, porque eu acho muito sério um diagnóstico de um psiquiatra para você ir em né, e ele falar aquilo e você falar amém. Então eu marquei 3 no mesmo dia, tipo, eu saía de um e ia para outro, né? E eles não eram próximos, não eram conhecidos, tanto é que eu peguei, tipo, de municípios, sabe, diferentes, e coincidentemente, ou não, né, os 3 me deram o mesmo diagnóstico. Entre outras coisas que aí sim eu não quero abrir aqui, explanar, um dos diagnósticos foi a TAG. Quando me chegou a TAG, eu nem sabia o que era isso. Ah, você é um transtorno de ansiedade generalizada. Eu lembro que eu falei assim, mas eu sei que eu sou ansiosa. E aí o psiquiatra, né, o médico falou assim pra mim, ele falou, não, Mayara, eu acho que você não tá entendendo. A ansiedade é uma emoção humana. Tá? A ansiedade é uma emoção humana. Da mesma forma que tristeza é uma emoção humana, da mesma forma que alegria é uma emoção humana e felicidade. Ok. Porém, você estar constantemente na sua vida, entendem a diferença de uma fase e estar em um estado assim, constante, de aflição, de agonia, de você não tem foco, enfim, isso já não é normal. Isso já não é uma emoção humana, e sim um tipo de transtorno. Eu, particularmente, até hoje não gosto da palavra transtorno, mas é o nome que se dá. Enfim, quando ele falou isso, eu fiquei muito assustada. E falei, tanto é que eu não tive coragem de falar pra ninguém. Eu não tive coragem de falar pro meu pai,
pra minha mãe, pro meu namorado, pra minha madrasta, pra ninguém. Não tive coragem. E só que assim, saiu sem querer um dia, né? Eu falando com a minha mãe, saiu sem querer. E eu guardei comigo isso por muito tempo, porque, sei lá, eu achava que era uma vergonha as pessoas saberem que eu tenho tag. Até mesmo foi um empecilho que eu estava colocando pra fazer esse vídeo. Tipo assim, nossa, que feio eu falar que eu tenho tag. Mas não é feio. Porque feio é roubar, feio é mentir, feio é você fazer um monte de coisa que todos os dias as pessoas fazem, às vezes até mostram e tem gente aplaudindo, sabe? Então, esse vídeo é no intuito de ajudar as pessoas e principalmente delas pararem. Quem não foi diagnosticado com isso, percebam que a tag não é uma coisa que você vai no Google, você joga, você vê os sintomas, você fala eu tenho, tá? Não é. Tag, pra pessoa falar que é portador de tag, ela tem que ir no médico, porque você tem acompanhamento médico constante, mensal, e também, em alguns casos, uso de medicamento. Então não é, eu também sou ansiosa, eu fico louca da vida. Quando eu converso disso com alguém e a pessoa fala, eu também sou ansiosa. Porque quando a pessoa me fala isso, eu me sinto rebaixada pro que eu sinto. Porque aí eu pergunto, eu falo, cara, você já ficou, tipo assim, um mês sem querer comer, um mês com a cabeça pilhada, com angústia, sem falta. A pessoa fala, não, isso tudo também não. Então, assim, as pessoas, elas acham que, ser ansioso é ser ansioso e é tudo a mesma coisa e não é, tá? Então, um dos intuitos também desse vídeo é: parem de achar que ansiedade e transtorno de ansiedade é tudo a mesma coisa, não é. Se você não faz acompanhamento médico, se você não precisou ir até um médico, fazer um acompanhamento e até ser medicado por causa da sua ansiedade, você simplesmente tem esse estado ansioso aflorado, o que não é bom. Eu, durante a maioria da minha vida, eu fui ansiosa, mas não tinha o transtorno da ansiedade. Eu acho que tá dando pra vocês entenderem, né? E, de novo, isso não precisa muito ter um motivo. Quando eu contei pro meu pai, ele ficou muito preocupado porque, assim, eu sou muito abençoada em questão de pai, mãe, padrasto, madrasta. Assim, eu passei nessa fila 1000 vezes porque eu tenho os melhores pais do planeta, eu tenho a melhor madrasta, eu tenho o melhor padrasto. Eu sou muito sortuda nesse aspecto. Mas quando eu contei pro meu pai, o meu pai falou assim, foi alguma coisa que eu fiz? Foi não sei o quê, achando que ele não me deu algo que, assim, até emocionalmente, sentimentalmente, não tem nada a ver com isso. Simplesmente, gente, é uma coisa que a gente não escolhe ter. Eu falei no Instagram, quando eu tava tendo essa conversa com a galera, que assim, eu acho que a pessoa, aí sim, a pessoa tem que estar muito louca se ela tivesse a opção de escolher ter algum tipo de transtorno mental, emocional, ela escolher ter, sabe? Esquizofrenia ninguém escolhe ter e ela desencadeia, e aí, tipo assim, nossa, mas eu nunca fiz nada de errado pro meu filho. Então, assim, pais, né? Pai, mãe, parem de se responsabilizar por causa disso. Nem tudo, lógico que sim. Há pessoas, há casos e casos, não dá pra gente falar que o meu caso é igual do fulano, não dá. Eu tô vindo aqui falar do meu. Há casos, sim, que situações externas influenciaram para entrar em uma crise, para desenvolver a tag, enfim. Não é o meu caso, tá? Há, sim, situações na minha vida que me fazem entrar em crise, o que é bem diferente de ser portadora. Eu não preciso ter um motivo, não precisa ter nenhum evento para eu estar ansiosa. Entendem? Eu sou ansiosa pelo simples fato de ser. Então, quando eu falei pro meu pai, essa foi a reação dele, mas depois a gente começa a explicar, enfim. E eu comecei a conversar com isso lá com a galera do Operandi, simplesmente como uma forma, assim, de desabafo, porque ontem eu estava com a crise e é muito ruim, você fica muito desestabilizado. As minhas emoções, elas são nos extremos, né? Então, quando eu tô feliz, eu estou extremamente feliz. Quando eu não estou bem, não é que, eu não tô bem. Eu tô, tipo, muito mal. E é uma das piores coisas que existe, a gente viver nos extremos, sabe? É muito ruim. Por quê? De novo, o ser humano que não tem esse transtorno nem nada, todo mundo, todos os dias, você vive uma onda de emoção.
Isso é normal, senão você estaria morto. Então, você acorda feliz, acontece alguma coisa no seu trabalho, você fica puto da vida, ou você briga com seu marido, com a sua irmã, não sei, você fica triste. Isso é normal, isso é sinal que você tá vivo. É muito diferente no meu caso, porque, de novo, como eu expliquei lá, eu vou estar deixando salvo nos destaques do Instagram a conversa que eu tive, porque eu não imaginava o feedback que ia dar. Tanto é que eu vou falar pra vocês. Eu vou deixar nos destaques, porque é como eu falei pra eles. Na minha vida, uma gotinha de água não é uma gotinha de água, é um oceano. Então, tudo é muito intenso pra mim. Eu recebo tudo de uma forma muito forte. E isso é horrível, é horrível. Por isso que eu falo, as pessoas também precisam parar de ter vergonha de pedir ajuda, de falar, eu faço terapia, eu vou no psiquiatra, porque, de novo, feio é roubar, feio é mentir, feio é você não pagar pensão pro teu filho ou pra tua filha, feio é você trair o teu marido, a tua esposa, sabe? Entre 1 milhão de coisas que a gente vê por aí. Isso sim é feio, sabe? Você pedir ajuda e querer cuidar da sua saúde emocional não tem vergonha nenhuma. Então, eu quero falar muito isso. Tenham mais empatia, né? Porque as pessoas falam muito de empatia, mas ninguém tem. Antes de uma pessoa vir falar pra você que ela tem o transtorno de ansiedade, você responder pra ela, eu sou muito ansiosa, pare e pense um pouquinho. Porque essa pessoa, a portadora da tag que tá te falando que ela é ansiosa, não é o ansioso que você entende, entendeu? Então, assim, vamos se colocar um pouquinho no lugar do outro e também parar pra pensar se a gente sabe do que a gente tá falando, né? Hoje em dia as pessoas, elas querem falar sobre tudo, palpitar sobre tudo como se soubessem de tudo. O que eu falo, pra eu abrir a boca aqui pra vocês de alguma coisa, eu tenho muita certeza do que eu tô falando. Porque eu acho que a gente fala as coisas na internet, na minha opinião, tem gente que caga pra isso, mas na minha opinião, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque você não sabe quem vai ouvir. Você não sabe se é uma criança de 6 anos que tá te assistindo e vai te reproduzir. Então, assim, em qualquer coisa que eu venha falar pra vocês, de livro, de casos, de SK, seja lá o que for, eu sempre sei muito o que eu tô falando e falo com segurança. Porque, de novo, eu jamais falaria uma coisa que eu não tenho certeza ou que eu não sei do que eu estou falando. Eu estou aqui com várias e várias e várias mensagens e perguntas de vocês, alguns depoimentos, jamais vou falar o nome, mas é só para vocês também perceberem, caso você seja um portador, que você não é nenhuma anomalia, que você não é nenhum alien, que você não é, assim, uma coisa que deu errado, que você não é diferente, você simplesmente sente coisas ao extremo, você simplesmente vive, assim, na adrenalina da vida, basicamente 24 horas por dia, que é o meu caso, e não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de pedir ajuda, sabe? Vergonha tem que ter quem te julga por isso. Essas pessoas teriam que ter vergonha. E eu não imaginava que tantas pessoas iam me falar o tanto de coisa, sabe? Eu me senti abraçada e elas também se sentiram, então por isso que eu vou dividir algumas histórias aqui com vocês. Recebi um feedback dos stories de uma pessoa falando assim: é a banalização da saúde mental, né? O pessoal só acredita no que é palpável. Quando quebra um braço, você tem como fazer um exame de imagem para o diagnóstico. Para descobrir se é hipertenso, você afere a pressão. Agora, como provar o diagnóstico da maioria dos transtornos mentais? Ainda tem uma resistência ridícula sobre o assunto. Gente que ainda trata depressão como frescura. Ou as pessoas que comparam o sentimento de ansiedade. Olha, se vocês quiserem prestar atenção só por 10 segundos em mim, esses 10 segundos agora, essa pessoa, ela mitou no que ela falou. Ela falou assim, que pessoas que comparam o sentimento de ansiedade, que é fisiológico, com a doença da ansiedade, que é patológico. Olha essa diferença, tipo assim, eu juro, eu fico arrepiada com umas coisas assim, mas eu tive vontade de bater palma pra ela, sabe? Porque é muito isso. Ansiedade é uma coisa fisiológica, é uma emoção humana. O transtorno, a doença da ansiedade, é uma doença. Então, não vem falar que uma pessoa falar pra você que ela tem a doença da ansiedade, você fala, eu também sou ansioso. Ô, gente, peraí, né? Enfim, só continuando aqui.
E é sempre padrão, uma pessoa que só teve contato a vida inteira com um sentimento fisiológico de ansiedade, querendo comparar e opinar em casos patológicos, minimizando a dor de quem realmente sofre com isso. Tipo assim, eu tenho vontade de imprimir esse relato e colocar aqui, porque ela falou tudo. Não preciso nem comentar muito mais. Essa pessoa, ela realmente ela sabe do que ela tá falando. Aí tem outro feedback dos stories de uma pessoa que falou assim: as pessoas não fazem ideia de que quem sofre com o transtorno não vive com ansiedade com o gatilho certo. Às vezes vem uma crise do nada mesmo. E é muito barra viver com isso. Ainda mais quando você opta por seguir o tratamento sem medicamento. E digo isso por experiência própria. É muito complicado. Então, assim, eu não imaginava também o tanto de gente que é diagnosticada, né? Que eu só considero uma pessoa que ela fala que ela tem um transtorno de ansiedade a partir do momento que ela passou no médico e o médico falou que ela tem. Porque se ela acha que ela tem, porque ela viu que os sintomas no Google é igual, eu simplesmente ignoro. Temos outro relato aqui. Eu sofro de ansiedade também, ansiedade de verdade, diagnosticada por psiquiatra, e acho muito importante esclarecer o quanto isso é pesado e prejudicial. Sim, tem pessoas que até têm o transtorno, mas relutam tanto em buscar ajuda, falam que não porque eu consigo sair dessa sozinho, não porque eu vou me cuidar sozinho, não porque eu vou fazer uma respiração porque ajuda que não sei o quê. E de novo, quando você tá com uma doença, a não ser que você seja médico, você não tem como se curar. Certo? Se você tá com o braço quebrado, você não vai pegar um gelo no seu freezer, fazer uma compressinha aqui e falar, não, vou esperar uns dias que daqui a pouco tá bom, sabe? Não é bem assim. Outro feedback dos stories. Uma pessoa falou assim: ouço isso direto também. Todo mundo se diz ansioso, mas crise só quem tem sabe que é uma das piores sensações do mundo. É literalmente o seu mundo desabando. Sensação de não ter para onde correr, bate um desespero e você não tem controle. Você não quer sentir aquilo, porém é mais forte e a palavra que você escuta é calma. Se fosse simples, eu não estava tendo uma crise. É isso. Eu ouço também muito, é lógico, a pessoa que te pede calma, ela não tá na intenção de, te prejudicar. Mas é que assim, para um portador de tag, se você falar calma, a pessoa vai começar a rir. Eu dou risada. Porque eu falei também isso nos stories. Se eu pudesse escolher, se eu tivesse o poder de escolha realmente, eu teria a resiliência e a paciência de um Buda. Você acha que eu gosto de ser assim nos extremos, de ser pilhada, de ser assim noiada? Porque a tag também te traz muito isso. Eu tava explicando outro dia pra uma pessoa. Se você fala assim pra mim: Mayara, amanhã a gente vai precisar conversar. Eu sei o que muita gente vai falar. Nossa, eu também, eu fico preocupadão, não, porque a pessoa... Só que não é só isso. Além de eu ficar preocupada, porque isso eu acho que a maioria porque também mistura um pouquinho de curiosidade aí, não só ansiedade, eu fico imaginando até acontecer essa conversa, os piores cenários do planeta Terra. Então não é simplesmente a ansiedade de saber o que é e a curiosidade, é literalmente sofrer com todos os piores cenários, porque a gente, portador de tag, a gente não consegue, pelo menos eu falo por mim, eu não consigo ter um pensamento de uma situação boa que vai vir. Tudo que eu acho que vai acontecer é negativo, infelizmente. Já cansei também de ouvir, mas você tem que ser mais positiva e não sei o que. Gente, eu tenho vontade de quem me fala isso, pegar na mãozinha e levar pra minha terapeuta ou pro meu psiquiatra e falar, senta aí que ele vai te explicar. Porque, gente, se fosse fácil assim, nossa, que sonho, né? Que sonho. Aí, outro relato aqui. Eu sou diagnosticada com TAG há pouco mais de 1 ano e sempre escuto essas ladainhas. E pior, muitas pessoas já chegaram a falar com a minha mãe para me tirar da terapia por ser algo inútil. Realmente, tem muitas pessoas que não sabem a diferença da ansiedade que precisa ser tratada com remédios de uma simples ansiedade. Concordo 100% com tudo que você disse. É extremamente difícil de lidar com esse tipo de fala. E é realmente isso, gente. Eu acho que o mais difícil é você explicar hoje o transtorno da ansiedade para um mundo que se acha ansioso. Eu acho que todos os dias no Instagram eu ouço de a cada 10 pessoas, 9, eu também sou muito ansioso. Nossa, eu tive uma crise de ansiedade. E tipo assim, as pessoas, de novo, elas falam, nossa, eu tive uma crise de ansiedade, que elas entendem por...
Nossa, eu fiquei muito nervosa, que não sei o que. Gente, eu não consigo nem descrever exatamente o que é uma crise. Porque uma crise, ela não dura por 15 minutos. Ela não dura por 12 horas. Muitas vezes, uma crise dura por dias. Por dias, sabe? Então, assim, é isso que mais me dói. Eu acho que foi um dos motivos que me fizeram, de fato, gravar esse vídeo. Parem de achar que todo mundo que é ansioso tem crise de ansiedade, tem um transtorno de ansiedade. De novo, você desmerece muito quem é portador, sabe? Então, assim, pensem um pouquinho antes de se equiparar a quem tem o transtorno. Eu tô vendo aqui, faltou 2 relatos que foi um dos mais, assim, importantes que eu achei, que infelizmente eu não passei pro iPad, mas eu vou deixar aí na tela para vocês, claramente tampando a identidade da pessoa, enfim, tudo, mas para vocês lerem e se você também tiver isso, se sentir um pouco acolhido. E agora eu vou partir para as perguntinhas, que eu selecionei algumas, e a primeira delas é assim: como vocês se sentiam em receber o diagnóstico? Teve apoio da família? Quando eu recebi o diagnóstico, eu me senti louca, eu me senti problemática, eu me senti tipo assim, tô com defeito, real. Depois que eu fui procurar saber sobre, depois que eu conversei com a minha terapeuta sobre, eu falei assim, não, eu acho que assim, louco é quem acha que não tem nada e não procura ajuda, sabe? Louco é quem ignora que tá com problema porque acha que vai passar sozinho. Então, nesse sentido assim, na hora de receber, eu fiquei meio assim, mas depois passou. E sempre tive o apoio da minha família pra absolutamente, assim, tudo da minha vida. Meus pais, e principalmente em relação à saúde, meus pais, minha madrasta, meu padrasto, sim, eles sempre se preocuparam demais comigo e nesse quesito nunca me julgaram. Eles ficaram muito preocupados, porque quando você não sabe o que é, você acha que, alguma coisa você fez pro seu filho ficar assim, enfim. Mas nada como você explicar com calma, né, para as pessoas entenderem. Então, assim, sempre tive o apoio da minha família para basicamente tudo e com isso não seria diferente. Aqui não é uma perguntinha, foi uma pessoa que deixou na caixinha, né, que eu falei perguntas e relatos pessoais. E aí essa pessoa colocou o nome de um medicamento que claramente eu não vou falar aqui, mas ele é muito popular. Assim, popular que eu digo, não que todo mundo sai tomando, mas que geralmente quem tem a tag toma ele, né? Eu não tomo esse, enfim. Falou o nome do remédio e falou assim: salvou e ainda salva a minha vida. Então, eu achei importante porque é literalmente sobre isso. A gente fala assim, nossa, eu vou tomar remédio pra cabeça, eu vou ficar dependente, que não sei o quê. Tem um vídeo do Whindersson Nunes perfeito em relação a isso. Se eu achar, eu deixo o link aqui, que ele faz assim, imita uma sessão com um psiquiatra e tem uma frase assim memorável que o Whindersson, ele tá como paciente e fala pro psiquiatra, né? Mas e se eu ficar dependente de remédio? Aí o médico fala mais ou menos assim pra ele: primeiro você precisa se preocupar em se cuidar, em ficar bem, em se curar. Depois você se preocupa com as outras coisas. E é muito isso. Se a gente for, né, pensar, medicamento psiquiátrico, não vou tomar, ou vou ler. Se você ler a bula, primeiro você não vai tomar remédio nenhum, nem remédio pra dor nas costas. Mas a gente fica com muito receio. Eu não conheço ninguém que nunca teve receio de tomar algum remédio, né, prescrito. Mas eu acho que, assim, a saúde mental acima de qualquer coisa. Sem saúde mental e emocional, dá pra ver, eu acho bem claro no dia a dia da gente, como as pessoas não sobrevivem, literalmente, né? O quanto, infelizmente, de coisas ruins, de pessoas que, enfim, deram fim, né? No que elas estavam sentindo, justamente por não conseguir se estruturar psicologicamente. Então, eu acho muito importante buscar ajuda. Aí, outro relato já vi um caso de uma crise tão forte que um moço perdeu a memória e voltou para uma fase da vida que se sentia confortável. Esse é o meu maior medo. Lembra que eu falei para vocês que teve algum livro ou alguma coisa de trauma que a pessoa, tipo, ela bloqueia?
Ela bloqueia o que aconteceu. Na resenha do livro Ecos de Narciso, que foi isso que aconteceu. A menina sofreu, né, um abuso e a mente dela simplesmente ignorou a existência dessa situação e trancafiou, assim, no fundo da memória dela. E é o que eu falo, o nosso corpo, ele é tão inteligente e ele nos manda sinal de tantas coisas o tempo todo que, às vezes, muita gente não acredita em problemas, em transtornos mentais. Mas você não acreditar não impede eles de existirem e nem de que você, infelizmente, seja um dia, e eu espero que não, portador de um. Aí tem outro relato, né, de uma pessoa que fala: sofro desse mal, só quem vive à base de medicamento para não enlouquecer sabe como é. E, de novo, não julguem quem toma remédio para isso, porque, de novo, a gente não toma por opção, a gente não toma porque a gente acha legal, porque é divertido. Geralmente, né, a não ser que você aí sim tenha outra doença, mas a gente toma porque precisa. Porque se tomando remédio a gente já fica nesse limbo, imagina sem, né? Então, aí outro relato, né? Também tenho tag e também sofro com essa de todo mundo ansioso. Pra vocês verem o quanto de gente que passa por... é portador do transtorno de ansiedade, fala com alguém e a pessoa responde: nossa, eu também sou ansiosa. Por isso que eu falo, a gente se sente mal porque a gente se sente desmerecido, sabe? Enfim. Aqui tem uma pergunta na caixinha de uma pessoa que falou: acontece com você de pessoas específicas piorarem suas crises? Não são pessoas, exatamente tipo a mesma pessoa, as mesmas pessoas, mas acontecem situações específicas na minha vida, tem situações específicas na minha vida que desencadeiam sim uma crise. Tem. E assim, eu não sei falar pra vocês se é pior uma crise com motivo ou sem motivo, porque com motivo você sofre porque é um negócio que realmente tá acontecendo e não da sua cabeça. E quando é sem motivo, você sofre porque você não sabe por que você tá sofrendo. É muito complicado, gente. É muito difícil. Outra perguntinha aqui. Você tem hábitos/métodos pra te ajudar nos episódios? Eu procuro pelo menos 4 vezes na semana ir pra academia. Eu acho que a academia, assim, libera um estresse absurdo e te enche muito de hormônios do bem, né? Que eu agora esqueci os nomes específicos. Então, a academia, mas principalmente o operandi. O operandi, ele me salvou. O operandi, ele me resgatou em um momento em que eu achava que, assim, eu não tinha vocação pra nada na vida, que eu não ia conseguir fazer nada, que eu, enfim... o operandi, ele foi o meu resgate, o meu bote salva-vidas. Então, se eu pudesse responder essa pergunta, se eu tenho um hábito ou um método, não seria bem um hábito ou um método, né? Mas seria, sim, o trabalho. O operandi, o trabalhar pra vocês, produzir conteúdo, me salva de muitas crises. Aí também tá um negócio que, inclusive, meu psiquiatra fala, quem é portador de tag não pode ficar ocioso. Não pode ficar sem nada pra fazer. Porque aí a nossa cabeça surta. Aí você entra numa trip, você começa a se preocupar com coisa que nem existia, com coisa que provavelmente nem vai existir. Você começa a achar que vai acontecer coisa que não vai acontecer nunca e começa já a sofrer como se já estivesse acontecendo. Gente, por isso que eu falo, eu amo ficar o tempo todo ou lendo, ou trabalhando, editando vídeo, gravando coisa pro Instagram, porque eu estou ocupada. Quando eu estou ocupada, minha mente não tem tempo pra criar teoria pra eu sofrer, sabe? Aí tem outro relato aqui de uma pessoa que fala: Má, eu sinto muita falta de ar nos meus episódios. Choro atrás de choro, parece o fim do mundo. E eu entendo mesmo. Percebe o que essa pessoa aqui fala? Parece o fim do mundo? Porque realmente, gente, parece o fim do mundo. Às vezes eu tenho assim, tô sofrendo por uma coisa e eu falo pra alguém que é por isso, a pessoa fala: mas imagina que besteira, você tá sofrendo por isso, que não sei o quê. E, gente, eu entendo que realmente pode ser um motivo fútil, pode ser uma coisa besta, mas eu não escolho sofrer tanto e pelo que eu sofro, sabe? Então, realmente, a gente tem a sensação que o mundo vai acabar, sabe? Dependendo do que tá acontecendo, da crise que você tá tendo. Aí tem uma pessoa que fala assim, né, que entende tudo que eu falei e que concorda e que ela tem tag
pânico e depressão. Que merda, né? Porque assim, uma coisa dessa já é ruim. Ainda outras duas, é assim, eu só consigo desejar força pra ela, muita força, e que ela não tá sozinha, né? E de novo, se você realmente, gente, tem os sintomas e acha que tem e quer ter certeza, sempre procure ajuda. O Dr. Google não é médico, tá? Acho que uma das coisas menos indicadas na sua vida é você procurar o nome de alguma coisa que você possa ter ou de alguns sintomas no Google. E eu queria agradecer demais todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que mandou sua pergunta. Eu não consegui colocar todas, porque senão eu tenho certeza que o vídeo vai ficar gigantesco e não é um intuito. De novo, o objetivo desse vídeo é: se você se sinta abraçado, você não é esquisito, você não tem problema e não é vergonha nenhuma, porque eu tinha vergonha de falar para as pessoas isso, mas como eu já falei para vocês, tem tanta coisa feia que as pessoas fazem e ainda filmam e acham bonito. Então, na verdade, temos que ter orgulho de nós que tivemos coragem de aceitar o que nós temos, que não é fácil aceitar, de ter ido buscar ajuda, ter coragem de estar se tratando e coragem de todos os dias saber que é uma caixinha de surpresa e isso é uma coisa que me mata. Eu gosto de saber tudo que vai acontecer, eu gosto de ter controle dos dias, da vida e da situação, e eu acho que a gente tá cansado de saber, e a minha terapeuta me fala isso toda sessão, a gente não tem controle de nada. E quanto antes a gente aceitar isso, que a gente não controla a vida, a gente não controla as pessoas, a gente não controla as situações, mais leve a gente vai viver. Então, assim, parabéns para nós que buscamos todos os dias que a gente acorda sobreviver a um transtorno de ansiedade, porque quem tem esse transtorno não é, tem dia que eu tenho, não, todos os dias a gente vive na ansiedade, que nem o que eu falei pra vocês. Acho que a maior diferença de quem fala que é ansioso com o transtorno da ansiedade, se eu pudesse definir, acho que seria isso. As pessoas que se dizem ansiosas, elas estão ansiosas por algo, pra saber alguma coisa, pra viajar, pra ganhar, pra comprar, pra fazer, pra trabalhar, mas é sempre advindo de algo, sabe? E nós, portadores da tag, não precisa estar acontecendo absolutamente nada na nossa vida pra gente estar ansioso. Eu acho que essa é a maior diferença, e se eu não me engano, a minha psicóloga já me explicou isso, mas eu devo ter esquecido, que eu acho que eu já cheguei a perguntar pra ela, falei, mas qual que é a diferença de um transtorno de ansiedade e de uma pessoa ansiosa, que é o que o mundo se diz, né? Eu também sou ansioso, nossa, eu também sou ansiosa, não sei o quê. É isso, essas pessoas que, eu também sou ansioso, elas estão ansiosas quando vai acontecer alguma coisa, quando está acontecendo alguma coisa. Quem tem a tag não precisa estar acontecendo nada, não precisa estar esperando nada. A gente está ansioso porque estar ansioso é nosso estado de ser. É bizarro isso e é muito verdade. Enfim, eu não sei bem por que eu tive essa ideia de gravar esse vídeo, mas vocês falaram tanto no Instagram que ia ser muito importante falar sobre isso, que eu resolvi, de fato, gravar e expor um pouquinho disso. Espero que, de alguma forma, ajude alguém, e se ajudar uma pessoa, né, eu já fico feliz e já atingi meu objetivo. Muito, muito, muito obrigada se você ficou comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, isso é muito importante para o canal, porque é dessa forma que o YouTube entende que você está gostando do conteúdo do Operandi. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui abaixo e nos recomende para todo mundo que você sabe que gosta do universo do Operandi. Chama geral para nossa comunidade True Crime e para nossa família ficar gigante. Caso role um upgrade aí da sua parte com o canal, compartilhe os nossos vídeos. Eu fico por aqui, eu espero de verdade que este vídeo tenha te ajudado ou possa ajudar alguém. Um enorme beijo, um grande abraço e se cuidem!